Deixa eu gravar aqui, senão eu vou esquecer. Pronto, agora estou gravando. Bom, hoje, último dia da última aula da unidade. Passar a unidade, passar a atividade, e aí depois, semana que vem, começamos unidade nova, a última unidade do livro, para a gente acabar esse primeiro bimestre aí. E aí, mais um mês, mais uma, e acabou o ano e pronto, tudo bem. Bom, deixa eu compartilhar minha tela para a gente fazer uma revisão geral rapidão aqui. Só os bloqueios aqui, pronto. Deixar a Nicole entrar. Pronto aqui. Bom, nessa unidade, vocês fizeram aí o leitura e interpretação, marcamos aqui, nós vimos pretérito imperfeito, tá aqui, fizemos atividade. E aí, nós vimos o pretérito indefinido. Vocês viram aí, nós estudamos, vemos as regras dele e tudo mais. Vocês fizeram atividade, praticaram e tudo mais. Passei um monte de atividade, vocês fizeram e me mandaram, né? E hoje eu tenho mais um pedacinho da gramática que sobrou, e aí eu vou enviar um documento que não deu certo eu enviar, logo terminando a aula eu envio, com o pretérito perfeito, porque nós vimos o imperfeito, o indefinido, tá aqui, ó, nós vimos e vocês praticaram um monte deles. Aí faltou o perfeito. E o perfeito, ele é bem simples, tá bem aqui, ó. Vocês viram ele, eu acho. Não, não viram, essa é a primeira vez também. E aí, o bom dele é que ele é repetitivo, ele é muito fácil, muito tranquilo. Você tem que saber o verbo haber. E aí, depois do verbo haber, ele é conjugado tranquilamente com o do ido. Então, aqui, ó, eu tenho... A única parte dele que conjuga é essa aqui, ó. Então, aqui, ó. Yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Essa é a parte conjugada dele. Porque todo outro verbo que vai combinar aqui, o verbo precisa estar no ido, ado, ido, que é o... Qual o nome disso aqui? Quando ele está no ido, ado. É o verbo nesse coisa. Como é que é o... Não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Ele brota aí. Quando o verbo está no ido, ado, amado, comido, bebido, cantado, particípio. Ele tem que estar no particípio. Então, é o verbo haber mais o particípio do verbo. Pronto. E o bom é que o espanhol é igual ao português. Todo verbo que termina com ar, ele vai ser ado. E todo verbo que termina com er e com ir vai ser ido. É a mesma regra do português. Então, aqui, ó. Yo he cantado. Tu has llegado. Ele ha comprado. Nosotros hemos callado. Vosotros habéis adornado. Ellos han admirado. Pode ser, ó. Yo he corrido. Tu has caminado. Ele has completado. Nosotros hemos estudiado. Então, é isso aqui. Quando eu pego aqui, ó, yo he, tu has, ele ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han, os outros verbos todos têm que estar ado, ido. Mas, tem um mais, tem sempre um mais, um porém. Tem verbo que não tem ado, ido, porque são irregulares. Por exemplo, o verbo morrer. Não existe morrido. É muerto. O verbo hacer, que é o verbo fazer em português. Imagina o verbo fazer em português. Fazido. Não tem. Também em espanhol não tem hacido. O verbo hacer, hecho. Então, alguns verbos, tal qual em português, são irregulares em espanhol. Mas
o próprio livro já traz eles aqui, ó. Então, você não precisa ficar preocupado que eles já estão aqui. Então, ó, o verbo abrir não existe abrido, e sim abierto. Cobrir, cubierto. Decir, dicho. Escribir, escrito. Freír, frito. Hacer, hecho. Morir, muerto. Poner, puesto. Resolver, resuelto. Romper, roto. Ver, visto. Volver, vuelto. Então, esses verbos irregulares, eles não têm aduído. Cuidado com isso, igual ao português. Pega um aqui, por exemplo, fritar. Ele tem fritado. Não existe fritado. Né? Então, é frito. Escrever. Maria tem escrevido. Não. Maria tem escrito. Então, tal qual português, eles são irregulares. Ok? Deixa eu achar um espacinho branco aqui para a gente fazer os exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui. Deixa eu só limpar isso aqui. Então, ó, se você pega qualquer informação aí, vou pegar aqui, ó. Los alumnos, aí eu tenho espaço e mucho. E no parênteses o verbo estudiar. Vai estar assim na prova, então você tem, deixa eu ver se quer ficar muito pequenininho. Você tem que lembrar que então, ó, los alumnos estudiar. Se são os alunos, han estudiado. E pronto. Los alumnos han estudiado mucho. Mas se fosse o aluno, então, el alumno, aí a mesma coisa. Blá, 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 mucho. Já não pode ser an, porque o aluno não repete, não é an. Então, el alumno ha estudiado mucho. Ha estudiado mucho. Então, vê que o estudar não vai mudar. É sempre estudiado, estudado dá para todos. Mudou os alunos han plural, el alumno ha estudiado. Se fosse eu he estudiado mucho. Vou colocar um outro em vez de estudiado. Eu he comido demasiado. Tá aqui, ó. Eu he comido. Esse aqui é o perfeito. Se fosse, por exemplo, nós, nosotros, la prueba. Aí o verbo é hacer. Cuidado com os irregulares, tem que sempre lembrar deles. Então, e esse é irregular, por exemplo, que não vai existir. Nós temos fazido a prova. Não dá. Então, nós outros hemos hecho la prueba. Porque o verbo hacer, ele é irregular. Então, logo, nós outros hemos hecho la prueba. Tu 1 quilômetro. E o verbo é caminhar. Se é tu, sempre vai sobrar has caminhado. Pronto, então vocês veem que todo o verbo que termina com ar, ele vai ter a terminação do particípio
ado. Todo com ir, ido. E todo com ir, também, ido. Isso aqui é regra. Até em português também. Todo verbo na primeira conjugação ar, o particípio é ado. Todo verbo na conjugação ir ou na conjugação ir, o particípio dele é ido. Então, é a mesma regra do português. E pensa em português, ó, eu tenho feito, eu tenho andado, tenho caminhado, temos estudado. É essa conjugação. O verbo ter é o an, a, e, a. Pronto. Depois que você usou o e, a, o resto é só o i do ado. E tem que lembrar, não dá para eu mudar essa conjugação. Isso aqui você vai ter que dominar. Essa aqui é a conjugação que tem. Então, yo he, tu has, él ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Na frente disso aqui, tudo vai ter que ter mais verbos com ado. Vê se vai dar certo aqui as verbos com ido, mais verbos com ido. Ado, ido, ado, ido, ado, ido. Então, isso aqui é o pretérito perfeito. Certo? Tomaram notas aí, porque eles vão ter que fazer. Eu vou mandar hoje ainda, já vou. Terminando a aula, eu já mando nessa aula uma atividade do Word para vocês fazerem, para praticarem, para me mandarem de volta. Então, vocês precisam dominar duas coisas. Pronto, vou limpar, hein? Limpando isso aqui em 2, 1. Voltando ao que eu dizia aqui, nessa página especificamente. Pronto. Vocês têm que dominarem a forma regular do pretérito indefinido. Está aqui, ó. Pretérito indefinido, que é o easte, ou amos, habéis, astes. Vocês fizeram um monte de atividades, né? E nós passamos e tal. Aqui tem os verbos irregulares, que já estão conjugadinhos, bonitinhos, não inventa nada nele. Então, já estão conjugados, ó. Estar, estuve, estuviste, estuva, estuvimos, estuviste, estuvieram. A ser, isso, existe, isso, tá, tudo aqui bonitinho. Né? Então, os irregulares ali. E agora, para completar, além do pretérito indefinido, tem agora... Esse aqui também é o pretérito indefinido, né? Continua lá, tem aqui o pretérito perfeito. Lembre-se, o indefinido, um verbo conjugado. O perfeito, 2 verbos conjugados. É o verbo a ser, que está aqui, mais o verbo ado, ido, que vai estar acompanhando ele sempre. Então, lembre-se disso, não esqueçam disso. Todo verbo com ar, ado, com ele, com ir, ido. Menos os verbos irregulares. Os verbos irregulares não têm ado e ido, é igual ao português. Ninguém vai fazer lá, por exemplo, por. Como é que eu coloco o verbo por no particípio ado ido? Tá vendo? Não dá. Porado, porrido. Nem existe a palavra. Por isso que ele é irregular. Então é posto. Em espanhol, puesto. Então, ó, abierto, cubierto, dicho, escrito, frito, hecho, muerto, puesto, resuelto, roto, visto, vuelto. Esses são os irregulares, que não tem ado, ido. Junta ele com o haber aqui, ele vai virar também pretérito perfeito. Yo he escrito na carta, tu has resuelto el problema. María ha dicho muchas cosas. Mi mamá ha frito
la carne, sei lá. Nosotros han vuelto a la Espanha. Então, onde vai acrescentar, beleza? Bom, isso é a gramática. Relembrando mais uma vez. Terminando a aula, eu vou postar um documento no Word para vocês fazerem. Não postei porque deu problema lá no Eclass lá e tal, mas já mandaram mensagem dizendo que está tudo pronto, está tudo certo, está tudo resolvido. Então, terminando aqui, eu pego o documento e posto lá para vocês mandarem. Então, hoje, vocês vão ter um documento para fazer no Eclass, o documento do Word, para vocês resolverem sobre isso aqui e me mandarem de volta. Beleza? Além da gramática, que eu acabei de dizer, vocês têm aqui, ó, viajar para o Peru. Vocês têm que fazer a tradução do Peru e me mandar. Vocês têm uma semana. Vocês sabem que sempre final de unidade tem sempre essa tradução. Então, traduzam para português a história, as informações sobre o Peru e me mandem de volta. Tira a foto e me manda. Também vocês têm que fazer os vestibulares. Está aqui, ó. Vestibular na 70, na 71, na 72. Aí acabou. Então, vocês me devem... Vou até limpar isso aqui. Espera aí um pouquinho. Vocês me devem para hoje o documento do Word que eu vou postar. Vocês me devem... tradução do Peru. Vocês me devem o vestibular da unidade. Vestibular, não. E o vestibular começa na 70 a 72. Ok? E é somente. Porque aí nós fechamos a unidade. Isso aqui vocês vão me mandar na aula de hoje, hein? Tudo na aula de hoje. Então não vem inventando outra coisa, não. Não sei o que, não sei. Não, te vira aí. O documento que eu mandar, a tradução do Peru e o vestibular, tudo nessa aula. Então vocês têm uma semana para encerrarem, para fazer, para concluir essas atividades. Alguma dúvida? Pergunta agora e depois eu já mando a coisa. Dúvidas? Dúvidas? Bom, deixa eu descompartilhar aqui. Alguma dúvida, meninos? Se não tem dúvida, eu desejo a vocês uma boa quarta-feira. Hoje é quarta? Sim, hoje é quarta-feira. Uma boa quarta-feira. Desejo eu parar a gravação aqui.